Sejam bem-vindos a mais um episódio, a parte 2 do nosso passeio livre de hoje, 29 de abril. Estou gravando agora com o meu celular principal. Hoje fizemos gravação da nossa série principal, Passeios e Viagens. Foi um passeio bem interessante. A série Passeios e Viagens atualmente está sendo só com trilha sonora, que é a série genuinamente, né? Sempre com trilha sonora, porque teve aquela subdivisão, conversa a bordo, guia de percurso, e ficaram um pouco em desuso, né? Quando eu comecei a gravar os passeios livres. Essa é a câmera principal do meu aparelho principal, o Motorola Edge 50 Ultra, gravando com essa câmera para ficar um pouco diferente. Não é a câmera ultra-wide, embora a câmera ultra-wide dele seja uma câmera muito boa, né? É um flagship da Motorola de 2024. Então, é um aparelho que entrega muito ainda, né? Mas, nesse passeio livre, na segunda parte, a gente está gravando com a câmera principal. Então, hoje, não teve nenhum episódio, nenhuma parte do nosso passeio livre de hoje foi utilizando câmera ultra-wide. Mas a gravação principal foi utilizando a câmera ultra-wide. Na primeira parte do nosso passeio livre, que vão ser episódios distintos, agora parte 2, porque sempre quando o passeio livre, mais de um passeio livre acontece na mesma data, todos são como se fossem partes do mesmo passeio livre. Então, no passeio livre anterior de hoje, eu falei sobre locação, né, em resumo, prejuízo que eu tive, que eu ainda vou ter um pouco mais, talvez, com a imobiliária, dor de cabeça que eu tive, enfim, uma imobiliária bem sacana, bem desonesta, fuleira, né, que, enfim, como sempre tem, né, empresa que desonesta e fuleira. Bom, e agora a gente está voltando para o meu apartamento principal. Hoje, o meu filho, ele completa mais um mês de vida, mas a gente não vai fazer nenhuma comemoração hoje, porque é um dia corrido de semana, então não dá para fazer. A gente vai comemorar isso muito possivelmente no feriadão aí, final de semana. Já que dia 1º de maio é o Dia Internacional dos Trabalhadores. Eu gosto de dizer Dia do Trabalho e sim Dia dos Trabalhadores. Pois é, meus amigos, a cidade está passando por muitas obras. A gente, no passeio de hoje, que vai provavelmente em junho, né, na série principal, a gente passou pelo viaduto novo ali no final da Tancredo Neves, que ainda não foi entregue, então ali está bem congestionado, bem caótico, está bem chato passar por ali, mas é isso. Então, o meu apartamento do Jardim dos Demônios vai ficar desalugado por um tempo, mas eu já vou cadastrar em uma outra imobiliária, porque minha intenção não é deixar ele desalugado. Não tenho condições, muita despesa, R$2.000 que eu gasto para manter ele desalugado. Seria uma despesa de R$800 se ele tivesse quitado, já que tem condomínio e as outras taxas de utilização que somam quase R$800. Já é bem caro manter ele desalugado só se ele tivesse quitado, mas ainda tem um financiamento de R$1.200, quando junta dá R$2.000 e para o meu orçamento pessoal é muito pesado, não vale a pena, compensa, até porque agora eu tenho um filho, né? E se eu realmente tivesse condições eu manteria tranquilamente, arcaria com as novas despesas que eu assumi com meu filho e manteria o apartamento lá desalugado. Não teria estresse com a imobiliária, nem com ninguém, né, no meu apartamento.
meu apartamento ia estar lá para mim, para o meu uso, eu não ia ter estresse, já que seria meu, né? E falando em condomínio, né, Jardim dos Demônios, não existem demônios apenas naquele condomínio. Eu estou vindo do condomínio da minha mãe agora, e lá tem um senhor, um idoso, né? Bem problemático, né? Ele já criou confusão no começo do ano com a gente, do nada, porque ele queria pegar uma das vagas que tem lá rotativas. Enfim, aí depois disso ele passou a ficar perturbando. Uma vez que eu saí de lá, estava saindo do condomínio da minha mãe, ele veio me falar os desaforos, me ameaçar, enfim. Já também ficou encarando minha irmã, então é uma pessoa problemática que eu acredito que talvez a minha mãe tenha que fazer, tomar alguma providência lá, porque é uma pessoa que anda criando problemas no condomínio, né? Além de chateações normais que tem. E como todo condomínio, tem pessoas que não prestam. Lá não seria diferente. No Jardim dos Demônios eu tive problemas maiores, virtuais, e porque o povo cismou comigo. Então, sempre, né? Isso sempre acontece, esse tipo de gente fuleira cismar com quem não faz nada, né? Parece que pessoas que não fazem mal, elas atraem, né? Esse tipo de perseguição, porque se eu realmente fosse uma pessoa, eu acho que pessoas ruins mesmo, elas impõem medo, né? As pessoas têm medo de se meter com pessoas ruins, porque elas sabem que ali elas vão ter problema. E pessoas boas não fazem mal, embora tenham vontade, possam ser capazes de fazer mal pontualmente, mas não fazem normalmente. Então as pessoas acabam aproveitando. Foi o meu caso, né? Se eu fosse realmente uma pessoa que não tivesse nada a perder, eu teria, enfim, feito alguma coisa, alguma fuleiragem muito grande, alguma perturbação, inventado alguma coisa para realmente tirar o sossego do povo lá, enfim. E acredite, iria ser bem mais respeitado. Mas eu não sei se vale a pena, porque eu acho que pessoas que vivem desse jeito, elas sempre têm um retorno. A vida sempre dá um retorno, né? Por mais que você, no meu caso, né, da minha mãe também, que implicaram com ela, e ela nunca se meteu em problema nenhum. Mas implicaram com ela, né, no domínio dela, no meu também, enfim. Eu acho que você ser ruim ainda assim não compensa, porque você sempre vai encontrar alguém pior. Então essas pessoas, elas podem eventualmente se dar bem, né, porque encontram outras pessoas ruins que se juntam com elas, mas você sempre pode encontrar uma pessoa pior que também vai cismar com você e pronto. Então não vale a pena viver arrumando confusão, porque você quieto, você já pode se meter em confusão. Imagine você fazendo confusão, né? Mas é isso. Já estamos chegando aqui em nosso condomínio principal. Depois eu vou lá ficar com meu filho, né? E nesse dia, mas a comemoração vai ser em outro dia. Então é isso aí, né? Esse passeio de hoje, a segunda parte, não teve muito assunto. Só assuntos do cotidiano, banalidades. Mas é sempre bom registrar as impressões que eu estou vivendo do meu cotidiano em algum momento, porque depois é sempre interessante. É sempre interessante saber como era a vida, o mundo, em determinado momento da minha vida. Essa série secundária, ela tem essa finalidade. Ela é um backstage do canal, backstage da minha vida. São vídeos que eu não tenho a obrigatoriedade de ter nenhum propósito, nenhum tema, nenhum padrão, né? Por isso eu
quando criei, no primeiro episódio, ele sequer tinha nome, eu, né, justamente pensei, já que essa série secundária, ela não segue nenhum padrão como a série principal passou a seguir, eu busco ter uma padronização. Essa série, ela é livre, por isso que eu posso gravar em qualquer câmera, em qualquer aparelho, de qualquer forma, e vai ser sempre uma série. Os capítulos não tem números aqui, é sempre o passeio livre daquele dia. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, o canal vive perdendo inscritos, mas nunca se sabe, pode ganhar algum novo inscrito. Então inscreva-se se você gostou, parou aqui. Pode ter certeza que você é uma pessoa muito especial, já que a tendência desse canal é morrer, porque o YouTube quer que seja assim, então fazer o que, né? É isso aí, a gente se vê em outra oportunidade.